Olá, boa tarde. O meu nome é Eduardo Sampaio, faço parte do Departamento Técnico da VV Automação e hoje vou apresentar-vos um webinar sobre GeoVision. Vamos então dar início à apresentação. Ok. Vamos então começar pela apresentação da nossa placa controladora, nomeadamente a GV-AS 2120. Então, começando aqui pela alimentação, ela pode ser alimentada através de 12 volts, no mínimo 3000 mAh, e pode ser alimentada também através do PoE+. Ela possui aqui duas saídas a 12 volts, de 900 mA, por norma são utilizadas para alimentar as fechaduras. Poderíamos ter até 8 saídas a relé configuráveis. Tá bem? Estas saídas a relé podem ser configuradas para a abertura de porta ou associadas a um evento. Por exemplo, quando a porta está mantida aberta ou até quando a porta for arrombada, nós poderemos acionar um determinado relé a esse respeito. Portanto, não temos que associar um relé ou 2 relés a cada porta. Nós conseguimos fazer a configuração, por exemplo, para 8 relés para uma porta, como nós quisermos, portanto, é bastante versátil. Temos 8 entradas, também elas configuráveis. Estas entradas podem ser, por exemplo, um botão de saída, de abertura de porta, ou um sensor de porta para nos dizer se a porta está aberta ou se está fechada, ou até mesmo obtermos uma informação de uma central de intrusão. Caso haja algum incêndio ou algum conflito, ativamos um determinado relé e depois a placa irá agir em conformidade com esse evento, né? Com essa configuração que nós lhe colocarmos. Conseguimos ter também 8 terminais RS485, terminais da GeoVision, que é obrigatório serem terminais da GeoVision. Conseguimos colocar até 4 terminais Wiegand. Aqui não necessita de ser GeoVision, podem ser, por exemplo, da Roger. E temos até a possibilidade de colocar até 8 terminais IP. Embora não seja tão utilizado como os outros dois, também o permite. E depois temos uma particularidade que é a memória interna, através de um cartão SD. Essa memória, o que é que lhe permite fazer? Permite-lhe guardar até 100 mil cartões e 1 milhão de eventos. O que é que isto significa? Significa que se nós desconectarmos a nossa placa da nossa placa ao software, nós conseguimos ter na mesma esta informação disponível mais tarde, porque ele armazena a informação que vai acontecendo no sistema, neste cartão de memória, e quando se conectar ao software, automaticamente ele vai descarregar essa informação para o software. Não é necessário fazer um download da informação e ele automaticamente vai disponibilizar essa informação. Da mesma forma que com ou sem cartão de memória, sempre que nós fizermos uma alteração no software, e ela fica automaticamente disponível na placa. Caso estas estejam a comunicar, ele fica automaticamente disponível na placa. O que eu quero com isto dizer? Há equipamentos que nós fazemos a configuração no software e depois temos que ir às opções e enviar para os terminais, como é de vosso conhecimento. Neste caso, não. A informação fica automaticamente disponível na placa. Vamos agora olhar um bocadinho aqui para a questão dos leitores e as distâncias associadas a esses mesmos leitores. Portanto, no que diz respeito à tecnologia 485, e se tivermos a alimentação junto ao nosso terminal de leitura, nós conseguimos ter até 600 metros de distância. Se formos utilizar um terminal Wiegand, também com uma alimentação junto do equipamento, nós só vamos conseguir ter 100 metros. Portanto, terem atenção a estas distâncias, porque estas distâncias é que nos vão muitas vezes indicar qual é o tipo de leitor que nós devemos utilizar. Quando estamos na dúvida, uso RS485, uso Wiegand, pronto, a distância se calhar aqui tem um papel fundamental. Portanto, abaixo de 100 metros, com alimentação junto ao equipamento, ao leitor, pode ser
tanto 485 como o IGAN, não há problema. Se for mais de 100 metros, vamos ter obrigatoriamente que utilizar um leitor 485. Portanto, a distância é que vai fazer essa mesma escolha. Se optarmos por utilizar a alimentação que vem da placa, como eu vos disse, tem uma saída de 12 volts, se optarmos também por usar essa saída, portanto, vamos ter aqui uma limitação de 30 metros, quer seja o IGAN, quer seja 485. Não está relacionado com a tecnologia, mas sim com a alimentação. Portanto, estes 30 metros, no máximo, é que nos garante a tensão adequada aos terminais do nosso leitor. Esta nota é importante ter em conta. Utilizar apenas um par entrançado, tanto para o IGAN como para 485, nos cabos UTP, ok? Não pensem que utilizarem 2 pares que fica melhor, fica mais robusto, não. É suficiente e funciona melhor utilizando apenas um par. Apresento-vos agora o esquema de funcionamento para trabalhar com esta placa. Portanto, tudo isto gera à volta do software GVAS Manager. Aqui é que está o centro de tudo. Portanto, este software vai fazer interação com a nossa placa controladora, por exemplo, a AS2120 que acabamos de ver. Portanto, esta placa controladora tem assim ligados os nossos leitores, que por sua vez vão fazer um comando da nossa porta. Poderá ser acionada tanto pelo leitor como, por exemplo, um contacto de porta. Este GVAS Manager está interligado com este software que é o GVVMS. Este software é um software de gravação que permite fazer a gestão de videovigilância e reconhecimento de matrículas. E depois aqui em baixo temos os diferentes interfaces possíveis que, por exemplo, um supervisor poderá ter acesso. Comecemos aqui pelo GVAS Web. Portanto, isto é basicamente este GVAS Web, para além de várias funcionalidades, a mais relevante é que nos permite retirar relatórios. Okay? Quando nós quisermos utilizar os relatórios para vermos o que é que se passou durante o dia, durante a semana, durante o mês, até fazer agendamentos de relatórios, o AS Web é que nos vai permitir isso. O AS Remote vai nos permitir monitorizar as portas remotamente, enquanto aqui o AS Manager é localmente, este AS Remote vai nos permitir fazer isso remotamente, permite-nos ver eventos ao vivo, por exemplo, abrir portas, ou até mesmo receber alarmes de acontecimentos que ocorrem na nossa instalação. O AS Notify é para videoporteiros. Recebermos a indicação que alguém tocou no videoporteiro e surge-nos um pop-up com essa informação. Também poderemos ter no telemóvel este AS Notify. E por fim, temos o software o GV Access, que é uma aplicação mobile em que nos permite verificar eventos ao vivo, abrir portas, por exemplo, ou receber também os alarmes. No fundo, acaba por ser como o AS Remote, embora uma versão para mobile. Também está disponível tanto para Mac como para Android. Agora apresento-vos aqui a questão das licenças. Portanto, é fundamental termos noção do licenciamento de um equipamento como estes. Portanto, o licenciamento não está associado a portas, mas sim placas. Podemos ver aqui nesta tabela do lado esquerdo que até 4 placas o licenciamento é gratuito. Portanto, não necessitam de pagar para ter isto a funcionar. É um sistema totalmente gratuito. Quando tivermos mais do que 5 placas, aí já vai carecer de uma licença. Podemos ver aqui este nosso exemplo. Eu coloquei aqui uma placa que vai controlar 4 portas. Uma segunda placa que vai controlar mais 4. A terceira igual. E optei por pôr aqui uma outra placa que vai controlar 8 portas. Portanto, nós temos placas que controlam 4 portas ou 8 portas. Depois, cada cliente vai ajustar o seu pedido consoante a sua instalação.
Mas aqui, por exemplo, podemos ver que para esta instalação não iríamos necessitar de qualquer tipo de licenciamento. Okay? É gratuito. E temos aqui o nosso AS Manager que vai ter acesso e controle sobre estas 4 placas através deste switch. Agora, pontos-chave a ter em conta neste software. Este software vai permitir criar diferentes perfis de acesso ao software e fazer com que escolhemos o que é que cada utilizador tem permissão para mexer dentro do software. Okay? Podemos criar perfis em que uns utilizadores têm perfil de administrador e conseguem fazer tudo e mais alguma coisa em termos de configurações, alterações, consultas. E podemos criar um outro perfil que nos permite só, por exemplo, consultar dados e não registar. Então, isto é configurável, permite um acesso web e por telefone, permite gerir vários controlos de acesso em diferentes localizações, isto é, nós conseguimos colocar neste mesmo software, associar diferentes placas de diferentes instalações, fisicamente, por exemplo, nós podemos estar em Braga, ter um centro de controle em Braga, com o nosso AS Manager a controlar portas de Braga e ao mesmo tempo associar placas que estão no Porto ou em Lisboa. Portanto, tudo isto no mesmo software. Permite também uma monitorização em tempo real dos eventos. Conseguimos obter notificações de incidentes que possam ocorrer. Podemos também agendar relatórios mensais, por exemplo. Permite também integração com o CCTV e disponibiliza um SDK para que vocês façam uma integração com o vosso software. Em relação a regras de acesso, podemos ver aqui, por exemplo, 3 regras de acesso. Okay? Esta primeira regra das 2 pessoas, para que é que isto é importante? Imaginemos que temos um acesso a uma porta da empresa que é realmente importante. Imagina um cofre, ou uma porta de um servidor, algo que nós queremos ter bastante segurança. Nós podemos obrigar a que nessa porta a autenticação seja necessária com 2 pessoas. Isto é, se for apenas uma pessoa fazer a autenticação, a porta não será aberta. Portanto, existe sempre a presença de 2 pessoas. Assim salvaguardamos que é sempre uma pessoa que tem conhecimento de que estão a aceder a essa porta. Temos aqui outro exemplo, que é o interlock, que é o que acontece, por exemplo, nos bancos, em que não conseguimos ter as 2 portas abertas. Para a segunda porta se abrir, a primeira tem que estar fechada e vice-versa. Portanto, há uma relação entre as 2 portas. E o anti-passback, que é para evitar a transmissão de cartões a outras pessoas, ou para evitar o acesso a uma porta dita à boleia. Isto é, o meu colega passa o cartão dele, a porta abre e eu vou junto dele para aproveitar o facto de que ele abriu a porta e entramos os 2. O que é que vai acontecer? Quando eu quiser sair, ao apresentar o meu cartão não vai ser válido. Porquê? Porque ele, como não foi apresentado à entrada, a porta sabe que se eu não entrei também não posso sair. Então eu, para sair, terei que pedir a alguém para abrir a porta. Portanto, tudo isto que nós vimos aqui, tudo isto e muito mais, mas pelo menos isto, poderá ser visto aqui pelo centro de controle. Nós podemos ter aqui pessoas responsáveis por fazer o monitoramento de todo o edifício e eles conseguem ter acesso a toda esta informação. Vamos agora ver como é que se comporta o nosso sistema, por exemplo, na ocorrência de um incêndio. Portanto, a central de intrusão, a central de intrusão vai, digamos, o de alarmes, vai dar a comunicação ao nosso sistema que existiu um problema, um fogo, por exemplo. Isso vai dar entrada pelos nossos inputs. E o nosso AS Manager vai conseguir identificar quantas pessoas é que estão em cada uma das áreas do edifício. Na central, o comando é gerado por notificação, isto é, este nosso senhor que está aqui a fazer a gestão de todo o nosso processo recebe automaticamente um alerta que está a acontecer um problema, neste caso um incêndio.
e ele aqui consegue ter logo a informação de tudo o que se passa nesse mesmo edifício, nesse ou noutros edifícios, como nós vimos há pouco. Nós conseguimos ter no AS Manager um controlo sobre edifícios de diferentes localizações. E com isto, nós poderemos indicar que determinadas portas vão ou abrir ou fechar, portanto, vão atuar consoante o que nós as configurarmos. Imaginem, sempre que houver um incêndio, eu vou atribuir um input a uma determinada placa, em que sempre que houver um determinado incêndio, eu vou abrir todas as portas, por exemplo. Portanto, isto acontece tudo automaticamente, sem ter que haver mão humana. Pronto, agora achei importante colocar aqui um bocadinho de prática. Portanto, esta apresentação vai-vos ser disponibilizada e a minha ideia aqui era colocar esta prática para que vocês, no futuro, quando estivessem a fazer algum tipo de instalação, conseguissem pegar nesta apresentação e perceber um bocadinho como é que as configurações se fazem. Nós vimos aqui um bocadinho da teoria, as potencialidades desta placa, que são muitas, okay? Abordei algumas, as mais importantes, mas esta placa é muito completa. Mas agora achei por bem também explicar-vos um bocadinho como é que funciona na prática, como é que fazemos as configurações dos leitores, inputs, outputs, para vocês perceberem exatamente como é que se processa. Está bem? Vamos então ver a prática, como é que se faz. Portanto, em primeiro caso, temos que associar a nossa placa ao nosso software AS Manager. Então, primeiro, temos que instalar este software, o GV Net Model Utility. Ele está disponível no site da GeoVision, na parte de downloads. Descarregamos esse software, porque vai nos permitir consultar o IP desta nossa placa, que é o que nós pretendemos. Em seguir, vamos configurar as propriedades desta mesma placa na sua página web. Quais são as configurações que nós temos que fazer? Em primeiro, vamos ter que alterar o ID da placa. Esta operação não é obrigatória quando temos apenas uma placa na instalação. Mas quando temos várias placas na instalação, é obrigatório nós alterarmos este ID, porque senão vão entrar em conflito. Uma chamada aqui de atenção para este switch. Este switch é um switch físico na placa e se tiver a off, ele não vai permitir acedermos à página web da placa. Portanto, já aconteceu clientes não conseguirem aceder à página web porque mexeram neste switch e colocaram a off. Portanto, é bom que o coloquem a off no final de todas as configurações, porque é quase como uma salvaguarda de que ninguém vai estragar nada, mas para fazermos as configurações temos que ativar este switch. Não se esqueçam, também é importantíssimo, porque senão não vamos conseguir mexer na página web. Então, para alterarmos o ID da nossa placa controladora, instalamos então o GVNet Model Utility, como eu vos indiquei. A placa vai aparecer aqui e nós conseguimos saber, através deste software, qual é o IP que a placa apresenta. Temos que colocar sempre o IP do computador na mesma gama da placa para que consigamos aceder à mesma. Uma vez na mesma gama, nós colocamos o IP da nossa placa no browser, surge-nos esta mensagem que o site não é seguro, portanto, não estranhem, carreguem em mais informações e vai-vos aparecer esta opção, continuar para a página web. Portanto, carregam sobre ela e aqui aparece-nos o login, para entrar já na placa. O login por defeito é admin. Após colocarem a password, já estamos dentro da placa e vamos ter acesso à sua configuração. Olhando um bocadinho aqui então para o nosso objetivo, que seria alterar o ID da placa, nós vamos aqui a funções avançadas, configuração de funções, e esta primeira função diz-nos o ID da placa. Pronto, ele por defeito vem a 1, como eu vos disse há momentos. Se só tivermos uma placa, não há necessidade desta alteração, mas se tivermos mais do que uma, este processo é obrigatório. Está bem?
Pronto, há sempre tendência de alterarem aqui esta configuração, portanto, não o façam, esta configuração é feita no software, já vamos ver mais à frente como é que isso se processa, portanto, não alterem isto aqui na página web. A página web, nestas funções avançadas, alterem apenas o ID da placa. Uma vez alterado o ID da placa, vamos alterar o seu IP. O seu IP altera-se nas funções básicas. Temos que colocar aqui disable, ele por defeito vem enable, portanto, mesmo que vocês alterem aqui este IP e façam gravar, ele não vai assumir porque está selecionado como enable. Portanto, não se esqueçam de colocar aqui disable para que as alterações que vocês façam ao IP surtam efeito. Pronto. Alteramos o ID, alteramos o IP e agora resta-nos adicionar leitores. Portanto, vamos começar pelos leitores Wiegand. Como se lembram, eu indiquei-vos que no máximo poderemos ter 4 leitores Wiegand. Temos aqui 2 exemplos, um da Roger e um da GeoVision. Vamos então ver como é que nós conseguimos ligar isto. Estas saídas são as saídas das entradas na placa. Okay? A Wiegand A, o Wiegand B, podemos ter até 4. Aqui vamos começar pelas para leitores Roger. Qual é o objetivo desta receita? Digamos, para permitir uma melhor interpretação do sinal. Há clientes que, quando não colocam isto, o leitor não funciona a 100%. Portanto, para garantirmos o correto funcionamento do leitor Roger, assim como o leitor da GeoVision, é obrigatória a colocação de uma resistência de 10 capas, uma entre os 12 volts e o D1 e outra entre os 12 volts e o D0. Não se esqueçam disso. É fundamental para que isto funcione corretamente. Estas são as ligações físicas. Falta-nos agora a configuração. Como é que nós fazemos a configuração? Acedemos novamente à página web da nossa placa. Acedemos aqui então à configuração Wiegand e aqui temos os tais 4 leitores disponíveis. E é aqui que nós vamos indicar onde é que cada um vai atuar. Neste caso, eu disse que o Wiegand A vai trabalhar na porta 1 como entrada e o Wiegand B vai trabalhar na porta 1 como saída. Esta bolinha verde significa que está devidamente conectado. Se não tiver esta bolinha verde, significa que alguma coisa não está bem ligada. Verifiquem as ligações, a alimentação, que pode estar algum problema aí. Está bem? Em relação aqui à situação das opções, portanto, eu disse que a porta 1 entrada e a porta 1 saída, mas isto poderá ser, uma vez que é uma plataforma, todas estas configurações possíveis. Este filtro é para os leitores UHF. Portanto, devemos colocar enable para impedir leituras sucessivas do mesmo cartão. Quando um carro com uma tag chega junto a uma barreira, para os leitores UHF, para não estar constantemente a ler o mesmo cartão, ao colocarmos isto disable, ele identifica que já o leu e já não o volta a ler sucessivamente. Portanto, esta é a opção para leitores Wiegand. Agora vamos ver a opção para leitores 485. 2 exemplos de leitores 485. Poderemos ter, neste caso, até 8 leitores e só podem ser GeoVision. Já não há aquela possibilidade de utilizar o tipo de leitores, tem que ser obrigatoriamente GeoVision. Nem com resistências, nem sem resistências, só GeoVision. Como é que fazemos essa ligação física na placa? Temos aqui nesta zona da placa esta opção Extended Reader, há mais e há menos. Daqui criamos um barramento, chamado barramento 485, e é aqui que os nossos diferentes leitores vão ser ligados. Poderemos ter até 8, não se esqueçam. Neste caso temos apenas 2, como exemplo para esta formação. Prática é assim.
No que diz respeito à configuração, continuamos na página web da placa. Como estão a ver, a página web da placa tem bastantes configurações. Vamos manter então na página web. Acedemos aqui a Extended Device. E aqui vamos fazer a nossa configuração dos nossos 2 leitores que ligamos fisicamente. Como é que nós devemos fazer? Em primeiro caso, metemos um piscozinho nesta nossa opção número 1. Em seguida, vamos colocar aqui o número de série do nosso leitor. Portanto, o número de série está aqui. Eu coloquei aqui para ser mais fácil. Portanto, pegamos neste serial number, neste caso, e colocamos na nossa posição 0. E depois vamos atribuir uma função exatamente igual como eu vos mostrei nos leitores Wigan. As opções são as mesmas, porta 1 entrada, porta 1 saída, etc. até 4. Portanto, as opções são as mesmas, simplesmente nós aqui temos de ter uma informação adicional, que é colocarmos o nosso número de série. Porquê? Reparem que no slide anterior, todos eles estão ligados ao mesmo barramento. Enquanto no Wigan tínhamos entradas específicas para o A e para o B, posso-vos mostrar aqui, ok? Nós aqui, nos Wigan, nós vimos que ele liga fisicamente à porta A e fisicamente à porta B. Portanto, eu sei exatamente onde é que estou. Na configuração, reparem, não é preciso dizer mais nada. O Wigan A, o Wigan B. Portanto, já estão devidamente identificados. Passando então aqui para a parte dos 485, reparem que eles estão ligados todos ao mesmo sítio. Se eles estão ligados todos ao mesmo sítio, a placa não vai saber, ou não conseguiria saber, se ele está associado à porta 1 ou à porta 2, como entrada, como saída. Então necessitamos do número de série. Daí a necessidade de colocarmos o número de série de cada um dos equipamentos neste respectivo campo e indicarmos na mesma qual é a sua função. Ok? Portanto, leitores 485 ligam a um barramento 485 e temos que colocar o seu serial number. No que diz respeito a leitores Wigan, só temos que dizer o que é que cada leitor vai fazer. Aqui uma nota, uma chamada de atenção para os endereços, para os equipamentos mais antigos, 485, que em vez de utilizarem o número de série, utilizam os IDs. Portanto, uns deep switches, nós temos que mudar os deep switches consoante a nossa necessidade. Neste caso, o deep switch 0, 1, 2, 3, 4, por aí fora, para, digamos, os identificar dessa forma. No que diz respeito à configuração de leitores IP, mostro-vos aqui onde é que ao configurar o controlador. Também já vamos ver mais à frente essa opção, vamos entrar em detalhe, mas para a porta número 1, nós vamos definir aqui quais são os nossos leitores IP que queremos associar. Passemos agora para os inputs. Na página web, Advanced Settings, Input Configuration. Conseguimos ter 8 inputs e conseguimos definir, por exemplo, se eles vão atuar na porta 1, 2, 3, 4 ou em todas as portas. E conseguimos identificar se é, por exemplo, um sensor de fogo, se é um sensor de tamper, se é um botão de saída ou se é um contacto de porta. Portanto, temos todas estas possibilidades para 8 inputs. E conseguimos dizer ainda se é normalmente aberto ou normalmente fechado, o tipo de input. Fisicamente, como é que nós ligamos os inputs? Então, vou pegar aqui neste exemplo. Ligamos entre o DI1 e o comum A para o input número 1. Se fosse o 2, era exatamente igual, mas vinha aqui deste DI2 e ligava aqui ao comum A. Ligar ao comum A ou a este comum A ou a este é exatamente igual. Portanto, o fornecedor deixou aqui duas possibilidades para não virem aqui todos ligar ao mesmo, para não sobrecarregar. Em relação aos outputs, portanto, temos na mesma também 8 outputs, também eles configurados.
E podemos ver aqui que existem algumas opções no que diz respeito aos outputs, nomeadamente a opção Electric Lock, que é para uma abertura de porta dita normal. Um output pode estar, por exemplo, associado a um evento. Este evento alarme pode estar associado a um evento quando, por exemplo, deixam a porta demasiado tempo aberta do que ao esperado. Eu posso ativar um output desta minha placa para, por exemplo, ligar uma campainha, indicando que a determinada porta, e é aqui que nós dizemos, a porta número 1 esteve aberta mais do que 30 segundos, por exemplo. Ou então, se alguém forçou uma porta, consigo também associar isto a um evento e depois vou dizer que aquele evento está associado a uma determinada ação. O entry card é quando abrimos a porta através do leitor de entrada. O exit card é quando abrimos a porta através do leitor de saída. Portanto, eu consigo dizer, sempre que colocar, isto é importante para, por exemplo, os parques de estacionamento. Imaginem, eu estou na zona de entrada, apresento o meu cartão para entrar com o meu carro e ele vai saber que se eu apresentei o cartão no meu leitor de entrada, eu vou acionar o output número 1. Se eu apresentei o meu cartão na porta de saída, eu vou, digamos, acionar o output 2. O output 2 poderá estar associado a uma segunda cancela e abre a cancela para sair do meu parque de estacionamento. O unlock alarm é quando alguém passar o cartão para abrir uma porta e esta porta já está aberta por configuração horária. Imaginem, eu tenho uma porta e digo assim, esta porta, à hora de almoço, está sempre aberta. Não é preciso apresentar cartão. Se alguém apresentar cartão, né, eu posso, digamos, apresentar uma luz a indicar a porta está aberta, ou uma informação para o meu utilizador, a dizer, pode entrar que a porta está aberta, não precisa de se autenticar. Portanto, esta placa é muito versátil no que diz respeito a estas. Aproveito aqui a parte prática para falar aqui em outros assuntos também que eu considero importantes, nomeadamente a porta de comunicação e criptografia, onde a chave weight pode ser vista aqui em outras configurações, aqui settings, outras configurações, e a porta por defeito também é 8000. Eu não aconselho a alterar esta chave por defeito, sob pena de se esquecerem. Okay? É muito comum alterarem e depois não se lembrarem desta password. Portanto, esta password é por defeito e podem deixá-la. Password da controladora, como vimos há momentos, por defeito, o login é admin, mas podem alterar sempre que entenderem. Não se podem esquecer que se a placa já estiver associada ao nosso software, ao alterarmos esta password, vai deixar de comunicar com o software. Então, temos que ir ao nosso software e digamos, corrigir para a nova password. Também tudo isto é feito na página web. Okay? Sempre que virem estas configurações aqui de lado, estamos na página web. Configurações feitas. Vamos então aceder ao nosso AS Manager. Como é que nós acedemos ao AS Manager? Acedemos ao site da GeoVision, ao Downloads, e fazemos o download deste nosso software, AS Manager. Tem cerca de 465 megas. Procedemos à sua instalação e depois já nos vai permitir associar a nossa placa ao nosso software. Como é que fazemos isso? Após instalarmos o nosso AS Manager, vamos criar uma base de dados de raiz, uma base de dados nova, e depois fazemos configurar serviços. Surge-nos esta janela e vamos adicionar um novo serviço, este mais. O que é que ele nos pede aqui? Pedem-nos três coisas. O ID da placa, como vimos, poderemos alterar este ID, por defeito vem um, se forem mais do que uma placa, temos que alterar obrigatoriamente este ID, por este motivo, porque só assim é que ele sabe onde é que se vai ligar, qual é o ID dessa placa. Colocamos aqui o ID, damos-lhe um nome e dizemos qual é o modelo da nossa placa. Esta minha apresentação está-se a basear sobre a AS2120,
Poderia ser outra, este software é compatível com outras placas. Nesta combo iremos listar aqui todos os modelos compatíveis, neste caso está selecionado a S2120. Como poderemos ver aqui o ID, se formos aqui consultar a nossa página web, Function Configuration, temos aqui o valor do nosso ID. Uma vez preenchida esta informação, podemos prosseguir, fazemos OK e entramos, digamos, numa configuração mais específica da nossa placa. Vamos ter que colocar um IP, o IP da nossa placa. Vamos colocar a porta. Coloquei também aqui este print para vos recordar onde é que conseguiríamos ver aqui a informação da porta. O usuário admin, a senha por defeito é admin, mas se alterarmos colocamos já a nova senha. E aqui é que entra a tal chave de encriptação. A tal chavezinha que está aqui, que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, devemos-la colocar aqui. Está bem? Se alterarmos, se tivéssemos alterado, tínhamos que colocar aqui então a nova chave. E uma vez configurado a nossa placa, vamos então configurar a porta. Portanto, temos até 4 portas. Vamos ver o exemplo apenas para uma. Portanto, eu não vou aqui entrar em muito detalhe, para não tornar aqui a apresentação cansativa. Portanto, eu dei prioridade em colocar estas notas todas, já vamos ver também nos restantes slides, para vocês, quando estiverem na instalação, como disse há pouco, recorrerem a esta apresentação e ser-vos útil. Esta apresentação vai-vos ser fornecida. E acho que assim que vai ser uma peça importante nas vossas instalações, pelo menos nas primeiras. Depois, claro, com a prática vão ficando cada vez mais prós e já não vão necessitar desta apresentação, mas se calhar numas primeiras vezes penso que será importante, daí eu colocar aqui algumas notas práticas para vos ajudar dessa mesma forma. Portanto, aqui uma breve abordagem sobre a senha comum. Portanto, isto é uma senha que respeita a configuração horária, mas não está atribuída a um determinado utilizador. Por exemplo, uma porta de uma casa de banho, eu posso dizer que a senha é sempre 1, 2, 3, 4, 5, e independentemente do utilizador, pode colocar esta senha que é sempre válida. E aqui é que associamos os tais leitores IP, que também vimos há pouco, um para entrada e um para saída, até a 4 portas. Portanto, aqui, vamos ver aqui também um bocadinho assim por alto, para não vos cansar muito. Portanto, temos aqui o código associado ao código de emergência. Sempre que colocarmos um determinado código, é acionado, digamos, um evento. Isto é utilizado, por exemplo, para eventos de coação. Se eu estiver para me autenticar e surgir alguém e ameaçar-me para eu abrir a porta, se eu colocar este código por defeito, vai, digamos, gerar um alerta internamente. Portanto, em caso de emergência, eu posso dizer que esta porta vai ser destrancada ou trancada, não é? Se a minha central de intrusão me der alguma informação de um incêndio ou de algo do género, eu aqui é que eu vou dizer, se em caso de emergência, o que é que eu irei fazer, qual é o comportamento desta porta nesse mesmo caso. Temos aqui um conjunto de tempos configuráveis, a abertura de porta, quanto tempo é que a porta pode manter aberta. Portanto, aqui nós definimos 10 segundos, podemos acionar um output, como vimos há momentos, que se ela tiver mais do que 10 segundos aberto, eu aciono um determinado relé. Okay? Por exemplo, este handicap é o tempo associado a pessoas com mobilidade reduzida. Se eu criar um cartão a uma pessoa e disser que esta pessoa tem mobilidade reduzida, sempre que eu apresentar este cartão nesta porta, ela, em vez de me abrir 5 segundos, vai-me abrir o tempo que eu colocar aqui nesta porta. Portanto, a regra de 2 pessoas, também vimos há pouco, que era a questão de obrigar 2 pessoas a estarem juntas e autenticarem-se seguidas para que a porta abra. Não permite, então, também aqui esta opção não permite que as 2 portas estejam abertas ao mesmo tempo, como vimos a questão dos bancos. E aqui os anti-passbacks, se é local ou se é por área. Okay? Eu consigo dizer que é um anti-passback para uma determinada porta ou sobre X portas referentes a uma determinada área. Anti-passback é aquela questão de eu não poder entrar à boleia de alguém. Se eu entrar e não apresentar o meu cartão à entrada, também não vou conseguir sair.
Em relação aqui aos eventos, portanto, aqui nesta opçãozinha vamos ativar o evento na placa que nos vai permitir associar a um relé. Portanto, aqui é que eu vou dizer, por exemplo, se a porta estiver mantida aberta mais do que X segundos e eu quero receber uma notificação. Portanto, vou acionar esta opção. Portanto, e é aqui que eu vou acionar, existem estes, abertura de porta mantida, abertura de porta forçada, código urgente, que é este código urgente que nós mencionámos aqui em cima, quando violarmos uma porta. Portanto, temos estas opções. Ou, por exemplo, um acesso negado, sempre que alguém quiser abrir uma porta e não tiver acesso, eu consigo gerar, por exemplo, um output sobre esse evento. E a programação horária. Portanto, eu consigo dizer qual é o horário da minha porta, desde modo liberado, isto é, está sempre aberta, ou modo cartão ou modo comum, o modo cartão ou modo cartão PIN, não é? O código PIN, apresentar o cartão ou colocar o código PIN, ou só o modo de colocar o cartão. Portanto, eu consigo ter para uma determinada porta, ter diferentes comportamentos de segunda a domingo, feriados e até dias especiais. Por exemplo, eu posso, ao fim de semana, ao sábado e ao domingo, posso definir que a porta tem um comportamento diferente dos restantes dias da semana. E o botão de sair, a mesma coisa. Eu consigo definir aqui um horário para o meu botão de sair. Aqui nas opções de outras, nós conseguimos, por exemplo, desabilitar o nosso teclado do leitor. Imaginem um teclado que lê cartões e tem código PIN. Eu posso simplesmente desabilitar o teclado desse meu cartão. Aqui é para a questão das visitas. Se o cartão, após sair da visita, se perde a validade. E esta opçãozinha aqui é para integrações com os relógios de ponto. Portanto, estas são as configurações, vistas assim por alto, possíveis para uma porta. Agora, se tivermos 4 portas, iríamos ter que configurar cada uma destas portas. Em relação aos temos isto na prática. No S Manager, acedemos a configurar margem de horário. Damos-lhe um ID e um nome e vamos conseguir desenhar aqui quais são as horas que nós queremos atribuir a este horário. Por exemplo, este acesso total, que já está criado, reparem que este azul está o acesso total das 0 às 24 horas. O acesso negado não tem nada a azul, significa que nunca vai ter acesso. Por exemplo, apenas manhã eu poderia colocar aqui, desenhar, que era o que estava aqui a fazer, das 8 da manhã ao meio-dia e 30. Portanto, eu consigo, através do horário, criar diversos horários e indicar qual é a sua, se o permite ou não, em que horas é que eu vou permitir que esse horário seja válido, digamos assim. Criados os horários, vamos então para os programas semanais. Os programas semanais vão utilizar esses horários. Como é que fazemos isso? Acedemos aqui a configurar programas semanais. À semelhança dos horários, também damos-lhe um ID e um nome. E depois, aqui, de segunda a domingo, mais feriados, nesta opçãozinha aqui do lado direito, vai-nos permitir selecionar qual o horário que nós pretendemos para este dia. Recordem-se, nós tínhamos por defeito o acesso negado e o acesso total. Eu criei o acesso apenas manhã e eu posso dizer, por exemplo, que na segunda-feira vou ter a minha porta vai funcionar apenas só de manhã. Okay? Então vou configurar um horário, um programa semanal chamado Manhãs, okay? Em que vai utilizar um horário apenas de manhã, de segunda a sexta-feira. Por exemplo, uma determinada porta que só abre de manhã. E depois, imagina que temos um outro cenário, queremos que a porta abra 24 horas, tenha acesso 24 horas. Criamos aqui então um programa 24 horas e vamos atribuir de segunda a domingo esta opção de acesso total, do horário acesso total. E depois repetimos isto para os restantes dias. Como poderemos ver aqui neste exemplo, temos então apenas manhãs de segunda a sexta-feira.
Por fim, temos os grupos. Os grupos vão utilizar o programa semanal que nós criamos. Então, criamos um horário que vai ser utilizado num programa semanal esse que vai ser utilizado num grupo. Como é que criamos um grupo? Configurar acessos de grupo, damos-lhe um nome e depois escolhemos para cada uma das nossas portas, neste caso vamos ter duas, escolhemos qual é o programa semanal que ele vai utilizar. Nós conseguimos conjugar todos consoante as portas que nós tivermos. Aqui optei por colocar manhãs em ambas as portas, mas poderia colocar qualquer programa semanal em qualquer uma das portas disponíveis. Vamos agora abordar a criação de utilizadores, de usuários. Selecionamos personalizado usuários, damos-lhe um nome e depois temos aqui a opção de cartões. Okay? É aqui que nós vamos associar um determinado cartão a uma pessoa. Para criar cartões, poderemos fazê-lo através deste botãozinho de mais ou então no personalizado cartões. Surge essa janela, do lado esquerdo em cima temos a opção de novo. Ao selecionarmos o novo, surge-nos então este formulário para preenchermos os dados relativos ao nosso utilizador. Portanto, ele permite associar também já um utilizador já existente, um cartão novo podemos associar a um usuário já existente, ou então daqui, desta janela, criarmos um usuário. Imagina que estamos a criar um cartão novo. Lembrarmos que não temos um utilizador criado. Para não estarmos a fechar esta janela e irmos abrir a janela dos funcionários, criarmos um funcionário para depois voltarmos a esta a associar o cartão, este software permite-nos, neste mesmo momento, criar um novo usuário. Indicamos que tipo de cartão é que estamos a criar. Aqui é relacionado com as datas. Por exemplo, eu posso criar um cartão hoje, mas só ser válido para abril ou março. Não interessa escolhermos um período de validade desse cartão, ou então ao final do ano. E no próximo ano a pessoa é obrigada a vir outra vez ter comigo para ativar novamente o cartão. Aqui atribuímos um código PIN a esse cartão. Depois poderíamos ter aqui mais alguns campos de configuração personalizados. E aqui é que vamos indicar qual é o grupo de acesso que este meu cartão vai ter. Recordem-se que nós criamos horários, depois programas semanais e depois grupos. E esses grupos vão ser associados aqui a um determinado cartão, que por sua vez esse cartão vai estar associado a uma determinada pessoa. Sempre que selecionarmos aqui o grupo e ele lista-nos aqui qual é o comportamento de cada uma das portas. Se bem se recordam, eu disse que a porta número 1 e a porta número 2 só iam funcionar nas manhãs, com o programa semanal de manhãs. Portanto, aqui está a configuração. Ao alterar aqui para acesso 24 horas, por exemplo, a porta número 1 aqui ia mudar aqui acesso 24 e a porta número 2 ia mudar aqui acesso 24. Vamos agora ver então a parte dos relatórios. Como é que nós acedemos isso? É através da página web, ok? Acedemos aqui à nossa placa controladora, botão do lado direito e selecionamos nesta opção. Vai-nos surgir esta janela e para além de várias opções, portanto eu não vou entrar em muito detalhe, porque senão também embaço-vos em demasia, portanto eu não quero que esta apresentação seja útil, não só agora na teoria, mas também na prática. Portanto, vou só focar-me no que vos é mais importante. Alguma dúvida, vocês podem entrar em contato connosco, okay? Para o departamento técnico, nós estamos cá disponíveis para vos ajudar. Portanto, aqui nesta opçãozinha de registro de acessos, vamos ter a possibilidade de consultar todos os nossos relatórios disponíveis com base nos eventos e nos acontecimentos ocorridos na nossa placa. Vou agora então abordar um bocadinho o reconhecimento de matrículas. Portanto, esquecemos um bocadinho agora a parte do controle de acessos, embora o software AS Manager seja o mesmo
que vai trabalhar com este reconhecimento de matrículas. Portanto, este software permite, de facto, a interação desde o controle de acessos de portas normais, em conjunto com um parque de estacionamento, com o reconhecimento de matrículas. Okay? Portanto, o mesmo software é mesmo muito poderoso. Em relação ao reconhecimento de matrículas, qual é a necessidade de nós utilizarmos uma câmara LPR? Portanto, as câmaras de LPR são, de facto, estão dimensionadas e foram construídas para esse fim, para o reconhecimento de matrículas. Portanto, a prestação que elas vão ter é substancialmente mais elevada do que uma câmara dita normal. Elas têm potentes infravermelhos, não é, inteligentes, que são capazes de, quer de dia, quer de noite, conseguir obter uma imagem nítida da placa da matrícula e com isto fazer o seu reconhecimento, mesmo quando a iluminação é bastante reduzida. Pronto, temos aqui também a particularidade que estas câmaras reconhecem matrículas com os carros em movimento, portanto, dependendo do tipo de câmara, elas podem reconhecer matrículas de 60 a 200 km por hora. Este reconhecimento, claro que varia das condições climatéricas, não é? Por causa digamos, ruído que possa existir na imagem, mas também varia muito com o tipo de instalação que vocês façam. Já vamos ver, tenho aqui um slide específico direcionado para a instalação dessas câmaras, mas posso já tocar no assunto que é, para nós querermos um sistema de LPR a funcionar corretamente, a instalação também tem que ser feita de forma correta. Okay? Não podemos querer um sistema LPR que funcione perto de 100% se depois não fizermos a nossa instalação devida. Portanto, é preciso ter muito cuidado na forma como instalarmos a nossa câmara, os ângulos em que elas estão colocadas, para que dessa forma consigamos ter o máximo proveito também. E depois, as câmaras têm lentes motorizadas de focagem rápida. Isto também permite um maior aproveitamento no que diz respeito das matrículas. Em relação às câmaras LPR, vamos nos focar então em dois tipos de câmaras. Existem as câmaras autónomas e as câmaras não autónomas. As câmaras não autónomas necessitam de um software acoplado à câmara. Portanto, existe aqui uma ligação entre a nossa câmara e o nosso software. As câmaras autónomas, digamos que já têm o software integrado, têm essa capacidade de reconhecer autonomamente e não necessitam, digamos, do software de mais nenhum software para fazer o reconhecimento devido. Uma chamada de atenção para a referência, portanto, olhando aqui para as câmaras, aspecto visual, elas parecem exatamente iguais, portanto, não há nada que as difere, digamos assim, mas esta letra é que nos vai dizer se a câmara é autónoma ou não é autónoma. Reparem aqui, esta referência é LPC e esta é uma LPR. Ok? Portanto, esta R significa autónomo, o C significa que necessita de um software adicional. Vamos então ver as diferenças. Como vos referi, no caso das não autónomas, precisam de um computador para reconhecer as matrículas. E esse computador que terá o tal GVVMS, o software instalado, necessita de uma licença, é obrigatório, permite limitar o número máximo de carros no estacionamento. Portanto, estas configurações de limitar o número máximo de carros no estacionamento, bem como o tempo máximo dentro de um estacionamento, ou até mesmo o anti-passback, está disponível no software para essas capacidades. Ela já não permite limitar o número máximo de carros dentro do estacionamento, e já não permite o anti-passback. Portanto, se isto for um requisito, digo-vos já que têm que adquirir uma câmara LPC ou HMS. Se simplesmente querem só uma câmara que faça o reconhecimento
da matrícula, independentemente se o parque de estacionamento está cheio ou está vazio, ou se pode ou não pode entrar, ou o tempo máximo que ele lá consta, pode uma questão automática. Apresento-vos então agora alguns exemplos de câmaras que nós temos disponíveis, que nós comercializamos, que câmaras não autónomas. Apresento-vos aqui estas 4. O que difere dela, por exemplo, vamos ver aqui, todas elas são motorizadas, embora algumas sejam de 1 megapixel, que é o caso dela, C1200, sejam de 2 megapixels. Estas duas, por exemplo, também são a cores, em relação às outras, mas a característica mais importante que nós devemos ter em atenção é o seu alcance, conseguimos reconhecer uma matrícula. Este alcance, 10 metros, 20 metros, 20 metros e 10 metros, vai ser fundamental para a nossa instalação. Okay? Isto é que nos vai dizer como é que nós vamos para o desempenho possível aos reconhecimentos. Já agora, apresento-nos a GV-LPE 1200, que é uma câmara autónoma. Brevemente iremos ter outros modelos. Neste momento é que está disponível. Consegue até 200 km por hora de reconhecimento de matrícula quando um carro venha no máximo a esta velocidade e permite até 20 metros de alcance. Agora vamos ver como é que isto funciona. Portanto, nós temos o nosso software AS Manager, que é a nossa, digamos, o nosso cérebro. Ligado ao nosso AS Manager, vamos ter o nosso GV VMS, que é o nosso softwarezinho que vai estar associado à nossa câmara não autónoma. Depois temos aqui a nossa I/O Box. A I/O Box é que vai fazer o comando para as nossas cancelas. E nós conseguimos ter aqui até 8 câmaras associadas ao mesmo software GV VMS. Reparem neste pormenor. Eu estou em Braga, tenho o meu AS Manager, que está associado ao meu GV VMS, que está no mesmo computador. Eu não preciso de 2 computadores para fazer isto. Portanto, eu no mesmo computador instalo o AS Manager, instalo o GV VMS, associo até 8 câmaras e consigo ter o meu sistema a funcionar localmente em Braga. Depois, para além disto, eu posso ter, por exemplo, uma instalação no Porto e uma instalação em Lisboa, em que, ok, já não vou ter um AS Manager, porque um AS Manager é só no meu centro de controlo, mas eu posso associar o meu GV-VMS, que por sua vez tem câmaras associadas a parque de estacionamento. Portanto, eu posso ter o meu parque de estacionamento do Porto associado ao meu centro de Braga. O mesmo acontece, por exemplo, em Lisboa. Em termos de limites, eu consigo ter 8 câmaras por cada GV-VMS e consigo ter até 255 ligações de softwares GV-VMS. Portanto, dá para muitas ligações, conseguimos ter no mesmo software muitos parques de estacionamento, com muitas câmaras, fazer um controle muito vasto de vários parques de estacionamento. Coloquei aqui esta nota para vocês perceberem quais são os passos a tomar de uma instalação física. Portanto, quando estiverem na prática a instalar um sistema de reconhecimento de matrículas, coloquei isto para vos. Primeiro instalamos o VMS, depois instalamos o plugin do LPR, isto é, de reconhecimento de matrículas, para o VMS que acabamos de instalar. Depois é necessário colocar a tal licença, que é composta por uma pen drive, ok? Não é nenhum código, é uma pen física que inserimos no computador, que vai, digamos, vai estar vinculada ao nosso VMS. Depois, num quarto passo, vamos adicionar a nossa câmara IP ao VMS, portanto, é este passo que está aqui. Depois vamos adicionar a nossa I/O Box também no VMS, okay? É esta opção que está aqui. Portanto, o nosso VMS controla tanto a câmara como a nossa I/O Box. Instalamos, por fim, o AS Manager. E, por último, acedemos e vamos adicionar o GV-VMS.
Conclusão, este GV-VMS é o que faz a ponte para o nosso restante sistema. Okay? Espero que tenha sido claro. Eu repito, qualquer dúvida que vocês tenham, podem entrar em contato connosco. Nós estamos cá para vos ajudar em tudo o que vocês precisarem. Como é que funciona o ES Manager? Ele permite registar até 100 mil veículos, permite também registar vários carros para cada utilizador, portanto, não é limitado a um utilizador, um automóvel, podemos ter vários. Faz aqui uma gestão do nosso parque de estacionamento, lotação e partilha. Já vamos ver em que consiste esta partilha, mas basicamente a partilha é uma reserva, portanto eu posso ter um parque de estacionamento de 100 lugares, mas reservo 5 lugares para uma determinada empresa, por exemplo. Portanto, aqui temos os tais limites, estão até 255 sistemas de LPR, okay? Ligações de GV-VMS, e poderíamos ter até 8 câmaras de LPR por cada GV-VMS. Portanto, conseguimos ter até 2040 câmaras LPR, tudo isto no mesmo software ES Manager. Poderemos criar aqui uma lista especial. O que é que acontece a esta lista? Eu consigo, por exemplo, criar uma lista de X utilizadores e que sempre que esses utilizadores entrarem, eu posso ter um alerta por um pop-up, um envio de um e-mail, ou então atracar um outro relé, ou ativar até um som no computador. Para além disto, consigo ter alarmes e notificações. O GV Web, pronto, permite-nos fazer um bocadinho a gestão das matrículas que estão registadas, criar relatórios e até mesmo abrir barreiras. A aplicação GV Access permite-me também abrir barreiras e aceder a eventos. No fundo, é o mesmo que o GVAS ou o ES Web. Agora aqui tenho-vos um exemplo de que poderemos associar ao nosso sistema de reconhecimento de matrículas um outro método de autenticação. Imaginem que por algum motivo um determinado carro tem a matrícula até danificada e o sistema de reconhecimento de matrículas não está a reconhecer a matrícula. Portanto, para que a pessoa não fique aqui encalhada, digamos assim, eu posso, digamos, associar a este método de reconhecimento de matrículas, por exemplo, um leitor de proximidade, ou, por exemplo, um leitor UHF, em que me permite, digamos, se a câmara não reconhecer a matrícula, o utilizador encosta o cartão no leitor e consegue abrir a barreira. Portanto, temos um segundo método para, digamos, aceder ao nosso parque de estacionamento. Isto é importante também, vocês terem conhecimento que um sistema de reconhecimento de matrículas pode ser ajudado com outro tipo de autenticação. Esta autenticação, nós poderemos configurá-la de diferentes formas para diferentes dias. Como? Através deste calendário, na programação de horário, eu consigo dizer, por exemplo, que segunda a sexta-feira, os funcionários que vão utilizar o meu parque de estacionamento podem entrar com o reconhecimento de matrículas ou com a apresentação do meu cartão. Portanto, e ao fim de semana, ou ao feriado, ou seja lá quando for, conseguimos ter outro tipo de configuração. Imagina que de segunda a sexta temos um funcionário dedicado ao parque de estacionamento. Portanto, nós poderemos só pôr como reconhecimento de matrículas, porque temos lá sempre alguém 24 horas a vigiar. Se ao fim de semana não tiver lá ninguém, nós podemos colocar, por exemplo, um segundo método de autenticar para, digamos, facilitar o acesso ao parque. No que diz respeito à partilha de estacionamento, que nós vimos há um bocado, que é, digamos, uma reserva, eu consigo, no meu parque de estacionamento, não é, através do meu GVAS Manager, dizer assim, ok, o meu parque tem 100 lugares disponíveis, mas eu quero reservar 3 lugares para a empresa A, 4 lugares para a empresa B, 2 para a empresa C e por aí fora. Conclusão, eu consigo, digamos, ter indicação que o meu parque está cheio para o público dito normal
mas na verdade não está totalmente cheio, eu consigo ter ali uma reserva para determinadas pessoas ou determinadas empresas. Como é que fazemos isso na prática? Na opção de compartilhar espaço, eu crio aqui para quem é que eu vou partilhar esse espaço. Portanto, eu criei a empresa A, B e C, portanto, 3 empresas que vão ter acesso. Aqui vou dizer, selecionei a empresa A, quantos espaços é que eu vou ter disponíveis para essa empresa. Portanto, acabei de dizer que a minha empresa A vai ter direito a 2 lugares de estacionamento e aqui indico quais são as matrículas que têm acesso a estes 2 lugares. Reparem, eu tenho 3 matrículas para 2 lugares. Não interessa a ordem, os 2 primeiros a chegar ocupam estas posições, digamos assim. Significa que quando o terceiro vier, ele não vai ter acesso ao espaço partilhado. Pode entrar com um acesso normal, não é? Mas não tem acesso ao partilhado. Portanto, isto é um conjunto de matrículas com acesso ao estacionamento, mas restrições apenas à quantidade de grupo partilhado. Portanto, eu posso ter aqui 10 matrículas, mas se eu só conseguir espaço disponível para 2, portanto, os outros 8 não vão conseguir ter acesso a esse espaço. Em relação às configurações de estacionamento, pronto, é aqui que nós vamos definir qual é, por exemplo, o tempo máximo que permite que um determinado automóvel fique no interior de uma parte de estacionamento, tanto em horas como em dias. Se ultrapassar, terá de ser o funcionário a abrir a barreira através do software. Aqui dizemos então qual é a capacidade do nosso software. Atenção que para ele fazer esta gestão, o software tem que estar a correr, está bem? Porque se o software não estiver a correr, ele não consegue saber se de facto como é que estamos em relação a contagem de veículos. Portanto, tem que estar a correr para isto funcionar corretamente. E o anti-back time evita que a mesma matrícula seja lida pela outra câmara à frente. Imaginem, digamos, um parque de estacionamento em que a entrada e a saída são muito próximas, não é? E temos, digamos, uma câmara virada para um lado e uma câmara virada para o mesmo lado, não é? Se porventura eu entrar com o meu carro na entrada, para evitar que a câmara que está colocada na saída me leia o carro que acabou de entrar, e eu vou definir aqui um determinado tempo e digo assim, por exemplo, 30 segundos, ou 1 minuto, ou 5 minutos, significa que durante este tempo, aqui por acaso em segundos, por exemplo, 60 segundos, durante 60 segundos, eu não vou ler com a outra câmara. Portanto, já não é esta confusão de ele entrar, abrir a cancela e ao mesmo tempo abrir a cancela de saída, porque a câmara de saída reconheceu a minha matrícula. Por fim, vamos então ver aqui a questão da instalação das câmaras de LPR. Portanto, este slide é muito importante, porque uma má instalação poderá comprometer o bom funcionamento de um sistema LPR. Também muito cuidado com a colocação das câmaras, porque um sistema bem colocado é metade do caminho feito para o sistema funcionar na sua plenitude. Portanto, temos em atenção que aqui o ângulo terá de ser no máximo 30 graus. Okay? A colocação da câmara nunca poderá fazer um ângulo maior do que 30 graus. Okay? E em termos laterais, esta imagem aqui serve perfeitamente para vermos isto, nunca poderemos ter uma diferença maior do que 15 graus. Portanto, se colocarmos a câmara mais para o lado, vamos ter aqui uma diferença maior de 15 graus e vamos comprometer o bom funcionamento do sistema de videovigilância. Reparem aqui neste pormenor, 20 metros, algumas câmaras que só permitem 10 metros. Portanto, têm que ter em atenção que só permitirem 10 metros terá que ser colocada de forma a que o ângulo seja no máximo 30 graus. E pronto, dou por terminado este webinar. Espero que tenha sido do vosso agrado. Obrigado pela vossa atenção e até breve.